Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que Boa noite, sim. professora. Pois então, né? Sejam todos bem-vindos à nossa última aula do semestre, né? Depois só prova e aí férias, né? Para vocês. Eu vou aproveitar esse período agora e vou tentar escrever o máximo que eu puder da tese, porque esse período efetivamente da quarentena que eu pouco produzi, então eu vou tentar agora no recesso fazê-lo, né? Senão daqui a pouco passa-se os 2 anos que eu tenho para escrever e se foram, e aí como é que faz, né? Enfim, pois bem, hoje nós estamos com as duas turmas, a turma A e a turma C, né? Na quarta-feira, obrigada, né, aos alunos da turma C. Na quarta-feira eu vou ter um evento do doutorado, um seminário, né? Então, vocês já me ajudaram com isso, né? Esse período de quarentena é bom que tem essas coisas também, né? Acaba a gente casando de forma mais fácil. Bom, vou dar só mais um tempinho pro pessoal ir entrando. E aí a gente começa a falar. Eu vou seguir direto, hoje a gente só vai falar da parte dos bens, é só revisão, né? Matéria que já foi dada. E aí a gente finaliza. Bom, em relação à nossa prova, eu já elaborei a nossa prova, são 10 questões objetivas, né? A não ser que amanhã a coordenação faça alguma mudança na quantidade de questões e se em relação a ser dissertativa ou objetiva e tal. Mas fora isso, a princípio, é a mesma sistemática da nossa prova do primeiro bimestre, tá? Então, se vocês forem verificar o livro que está disponível no AVA, é do 1.3 até o 4.4, é a matéria da nossa prova. Então, é bastante coisa. Mas aqueles que se atentaram à aula e aos slides, eu creio que não terão dificuldade em fazer a prova, não. Né? Acho que vai ser tranquilo para fazer, certo? Bom, nós já estamos com 19 alunos, então, quem entrou por agora, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula, nossa aula de revisão de direito civil, e hoje nós falaremos sobre bens. Antes de iniciar o conteúdo, devo adverti-los que a nossa aula já está sendo gravada, portanto, permaneçam com as suas webcams desligadas, se assim o quiserem, e no decorrer da explanação, se tiverem alguma dúvida ou qualquer questionamento, acione o seu microfone, que eu estarei aqui à disposição para dirimir, ok? Bom, vamos lá. Aula passada nós falávamos da revisão a respeito de pessoas, né? Pessoas, todo sujeito de direito, né? Que pode admitir direitos e contrair obrigações. Nós falamos tanto de pessoa física quanto de pessoas jurídicas. Tanto uma quanto outra são sujeitos de direito, né? E quando a gente fala de bens, nós estamos falando do objeto dessa relação jurídica, que é objeto de estudo do direito civil, né? Então, quando a gente fala de bens, antes de falar realmente o que são os bens, né? Bens é espécie de coisas, né? Coisa é gênero, ou seja, num macro, de uma forma ampla. Então, coisa é tudo que pode satisfazer uma necessidade do homem, é coisa. E bens? Bens são coisas, mas são coisas úteis e de expressão econômica, né? O bem, obrigatoriamente, tem valor material
ou imaterial, né? Ele é objeto de uma relação de direito. Então, toda relação jurídica entre dois sujeitos, sejam eles pessoas físicas, pessoas jurídicas, tem por objeto um bem. O que é o bem? Nada mais é do que uma coisa útil e de expressão econômica, tá? Então, o que tem que se ater aqui é que... deixa eu desligar aqui, o WhatsApp, senão vai ficar cantando. O pessoal mandando o link lá de novo e dizendo que vai atrasar na aula. Vamos lá. Então, pessoas são sujeitos de uma relação de direito e os bens são os objetos dessa relação de direito. Feito? Então, não se esqueçam que bens é toda coisa útil e de expressão econômica. Bom, e o que leva em consideração em relação aos bens? O que leva em consideração são as classificações desses bens. Através dessas classificações, terão implicações, seja patrimoniais, sejam pessoais, né? Então, a partir da classificação, a gente pode identificar os bens considerados em si mesmos, reciprocamente considerados e quanto à titularidade do domínio, tá? Os bens considerados em si mesmos, móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, singulares e coletivos. Essa classificação é o que a gente tem como bens considerados em si mesmo. Eu vou falar em cada uma delas porque a gente vai abrir nos próximos slides e falar um pouquinho de cada um deles. Os reciprocamente considerados, trata-se dos bens principais e bens acessórios, né? Não se esqueçam que os bens acessórios, eles vão se subdividir em frutos, produtos, pertences, benfeitorias, né? E em relação à titularidade, eles vão ser públicos ou vão ser particulares. Pois bem, os bens corpóreos e incorpóreos, quando se fala de corpóreos, é o que tem existência física, material. É aquilo que você pega, né? Concreto. Joia, carro, dinheiro, copo, celular, né? Qualquer um desses bens, eles são corpóreos. Incorpóreos são aqueles abstratos, né? Tenho aqui incorpóreos fazendo uma analogia bastante de fugaz, incorpóreos com sentimentos, né? Você sabe da sua existência, mas você não pega, né? Eles são abstratos. Então, no caso dos incorpóreos aqui, eles têm essa existência abstrata, mas possui valor econômico. Então, você tem um crédito, honorário de sucumbência, né? Seus honorários advocatícios, propriedade intelectual, né? Você tem valor nisso, né? São bens quais você tem valores. Os bens considerados em si mesmo, partindo dessa questão de corpóreos e incorpóreos, eles vão se subdividir, né? Principalmente em imóveis e móveis. Portanto, os bens imóveis são aqueles que não podem ser removidos de um lugar para o outro sem a sua destruição. São, assim, considerados para os efeitos legais. Tá lá no artigo 79 e 80, eu recomendo a leitura dos artigos que aqui estão elencados. Sempre que pensar num bem imóvel, né, em regra são aqueles que não podem ser removidos de um determinado lugar sem sua destruição. E aí eles vão se subdividir em 4 possibilidades. Por sua natureza, então, por sua natureza, tudo que se adere ao solo naturalmente, né? Então, a árvores, os frutos pertencentes a árvores, antes de tirar, são imóveis, né? Por acessão intelectual, adere ao imóvel, mas por vontade do dono. Você quer imobilizar aquele bem móvel, e aí você o faz tornar imóvel. Em regra, o quadro, ele é móvel, né? Mas quando você o coloca na parede, aquele determinado lapso temporal, aquele período de tempo qual você deixar o seu quadro pendurado na parede, por acessão intelectual, ele vai ser considerado como imóvel,
tá? Isso decorre das pertenças, as decorações, né? O trator para exploração agrícola. Quando você utiliza o trator para a aplicação agrícola, para a formação de lavoura, ele vai ser considerado como bem imóvel para o direito, tá? A seção artificial ou industrial, aqui resulta do próprio trabalho do homem. Ó, na seção intelectual é da vontade do homem, tá? Na seção artificial ou industrial resulta do trabalho do homem. E aí ele vai ser permanentemente incorporado ao solo. Então, é o que você tem com as construções, você tem com as plantações. As disposições legais vai considerar como imóveis, né, os determinados por leis, os direitos reais sobre imóveis e os direitos à sucessão aberta. Aqui, né, quando a gente fala em disposição legal aqui, nós estamos falando de incorpóreos, são abstratos. Direitos reais, direito à sucessão, aqui trata-se de direitos bens incorpóreos. Quando se trata de móveis, né, é o que atinge pelo próprio movimento, remoção de força alheia, e eu não tenho qualquer alteração ou destinação econômica. Então não vai se alterar. Por natureza, são os propriamente ditos, ou aquele que você remove, né? Admite a remoção por força alheia. Então, a movimentação do seu carro, da cadeira, do livro, do seu mouse, do seu notebook, do seu celular, né? Isso são móveis propriamente ditos. E os semoventes, trata-se de a movimentação por força própria, decorre principalmente dos animais em gerais, certo? Agora, os móveis, eles também podem ser por antecipação. Né? O que são os bens móveis por antecipação? É que inicialmente eles são imóveis e, decorrente da intervenção humana, eles transformam-se em imóveis. Então, frutos, pedras, a árvore quando se transforma em lenha, a árvore quando se transforma em papel. Todos esses exemplos é o que a gente tem por antecipação, tá? Inicialmente eles são imóveis, né? O fruto, quando está lá na árvore, ele trata-se de bem imóvel, né? A partir do momento que você o tira, né? Você colhe, faz a colheita, ele passa a ser móvel. E por disposição legal, né? Aqui o Código Civil vai dizer que a energia que tem valor econômico, então a energia elétrica, né? Ela é bem móvel. Direitos reais sobre objetos, né? Direitos pessoais de caráter patrimonial também são bem móveis. Essas disposições legais aqui, assim como lá dos bens imóveis, trata-se de bens incorpóreos, que são abstratos. Os infungíveis e fungíveis é de uma classificação bastante simplista, né? Oi, ave, que susto. Até bati o copo na boca, fala. O mesmo trator usado na exploração agrícola, ele é imóvel, mas usado na cidade, ele é móvel. Você Isso. saberia dizer qual foi a lógica que levou ao entendimento de que o trator na exploração agrícola se tornaria imóvel? A mesma lógica quando a gente fala que o quadro na parede da sua casa, ele se transforma em móvel. A mesma lógica. Na sexta-feira, só vou abrir um parênteses, na sexta-feira, meu esposo é contador de formação e ele é auditor. E aí ele chegou em casa, eu estava explicando isso em relação a bens móveis e imóveis. E quando eu falei que o trator era bem imóvel, né? Aí ele já olhou estranho para mim e a hora que eu terminei a aula, ele enquanto contador e auditor, ele não consegue entender na cabeça dele que para o direito, o trator utilizado especificamente para a lavoura, ele vai ser considerado bem imóvel, né? Porque para a contabilidade vai ser considerado bem móvel, né? Não entra isso. Mas o legislador o entendeu assim no sentido de ter dado uma função específica ao trator, tá?
Então, quando você está com o trator na utilização, você obrigatoriamente precisa desse trator, né? Uma plantadeira, uma colheitadeira, para o exercício da sua atividade, o direito vai considerar ele como imóvel. Por isso. Mas assim, ó, falar, tem efetivamente uma lógica? Não, e nada no direito tem lógica, a coisa flui, né? Não dá para pensar de forma muito retilínea aqui nesse sentido, tá? Mas quando eu tenho essa especificidade, uma função pré-estabelecida para esse trator, essa atividade, no caso da lavoura, né, essa atividade rural, eu preciso, né, do desempenho do trator, aí ele considera como bem imóvel, naquele momento da utilização ali, tá? Mas é isso mesmo, se ele estiver na cidade, ele vai ser considerado imóvel. Bom, tratando-se de infungíveis e fungíveis, né? Os infungíveis, né, é o que não pode ser substituído, né? Você não tem como trocar o imóvel, né? Aquela casa de forma específica, aquele carro. Aqui, gente, quando se fala em carro aqui, nós estamos falando daquele carro que é pré-determinado nessa situação. Se você tem um carro de coleção, né, colecionador, né, não tem como substituir. Você tem lá um Fusca 1970, original, né, você não tem como substituí-lo, nem se você quiser, né, ele tem umas suas particularidades. Obra de arte valiosa, você não tem como substituir por outro quadro. Mesmo que seja uma pintura análoga e tal, não vai ter o mesmo valor econômico, né? E fungíveis é o que você pode substituir, que não vai ter qualquer alteração. Então, infungíveis você não pode substituir, fungíveis você pode substituir, e que não vai ter qualquer tipo de alteração. Uma nota de R$100, você pegar outra nota de R$100 e trocar, não vai dar diferença, o valor dela vai ser a mesma, né? A única diferença é que uma nota pode estar mais nova que a outra ou qualquer coisa do tipo, mas em termos de valores, a nota é a mesma coisa. Uma saca de café por outra também, né? De soja também. Então, trata-se de bens fungíveis. Inconsumíveis e consumíveis também é de uma classificação bastante simplista. Inconsumíveis é que admite uso reiterado sem essa distribuição da substância. Então, roupa, automóvel. Claro que a gente não está falando aqui, gente, de depreciação, né? Você tem como ter depreciação desses objetos, mas admite um uso reiterado, né? Consumíveis é que, a partir do momento que utiliza, se você tem a destruição imediata, né? Então, já são consumíveis de fato, tá? Já você consumiu um fruto ali, acabou-se, né? Comeu aquela maçã, acabou a maçã, né? E também são considerados destinados à alienação, consumíveis de direito. O que é alienação aqui? A possibilidade de disposição desses bens. Então, você pode alugar, vender, trocar, né? Emprestar. Eles são consumíveis, né? Indivisíveis e divisíveis, né? Indivisíveis por natureza, você não pode fracionar sem alteração da substância. Então, um cavalo, não tem como você dividir um cavalo, né? Um boi, você também não tem como dividir, você conta ele no todo. Por determinação legal, a própria legislação assim o define, a exemplo de servidão de prediais e hipotecas, né? Eles são considerados indivisíveis, uma vez que a própria legislação assim o decorre. A hipoteca nada mais é do que a garantia que você utiliza-se de um bem em função de uma garantia, de uma obrigação assumida, né? E além da determinação legal, além da natureza, você tem por vontade das partes, essa indivisibilidade é por vontade das partes, ela é convencional, as partes assim convenciona-se, né? Não necessariamente seria indivisível, mas as partes entendem, né, que assim seja melhor. Então, a área comum de condomínio, você não se divide, né? Não é cada um condomínio tem uma partezinha na área comum, cada condomínio tem sua parte na piscina. Não, a piscina é um todo e todo mundo vai utilizar dessa piscina, né? Uma parte comum.
Em relação aos divisíveis, é porque você pode fracionar, você pode dividir sem qualquer alteração da substância, né? Você até pode não tem diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. E aí então, quer dizer, você pode dividir, né? Não vai acarretar maiores danos. Em relação aos singulares e coletivos, singulares é que, embora estejam reunidos, você pode considerar na sua individualidade. Então, uma casa dentro de um condomínio, um carro numa garagem, né? Uma árvore, né? Dentro de uma floresta, ou uma árvore num parque, né? Agora, em relação ao coletivo, você tem que olhar em conjunto. Então, a floresta, você vai ter um conjunto de árvores ali. No caso dos coletivos, você vai ter universalidades tanto de fato quanto universalidade de direito. Então, na universalidade de fato, você tem um conjunto de bens que são singulares, corpóreos e homogêneos e que vão estar ligados pela vontade humana. Então, você coloca rebanho, biblioteca, você juntou aquela quantidade de livros, né, na sua estante. E em relação ao direito, é o conjunto de bens singulares. A norma jurídica que vai dar unidade. Então, herança. O que é herança? É todo o conjunto de direitos e deveres do falecido. Isso é herança, né? O patrimônio. O patrimônio é todo o conjunto de bens, né? Que estão incorrendo lá no seu patrimônio. Tem alguém que colocou aqui no site, no WhatsApp, que o slide está travado. Está travado só para um ou para todo mundo? Eu estou no slide 10. O meu tá normal. Para mim tá ok. Então, para quem está travando, só sai e entra de novo. Que às vezes pode ser a sua internet. Se o restante está ok, eu espero. Só dá um tempinho até que... Aí, deve ser ele. Vamos ver se ele já retorna. Edson, se voltar a travar seu slide, você me avisa, tá bom? Que a gente faz a mesma sistemática. Hoje eu estou tentando falar bastante pausado, até porque o conteúdo é pequeno, a gente já está praticamente no meio da explanação em relação aos bens. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer situação aí, só acionar o microfone e falar, ok? Então, eu estava falando, né? Em relação à universalidade de direito, esse conjunto de bens singulares, o direito que ele implica essa unidade, né? Não é que necessariamente eles o são, né? Isso acontece com a herança e com o patrimônio. Pois bem, os bens reciprocamente considerados, essa classificação é no sentido de comparação entre os bens, entre um e outro. Então, o princípio básico aqui é de que o acessório segue o destino do principal. Mas a recíproca aqui, gente, não é verdadeira, hein? O principal não vai seguir o destino do acessório. Até porque quando isso acontece, quando o acessório ele se mostra mais importante do que o principal, ele passa sim a ser o principal, né? E deixa de ser acessório. É o que a gente vai ter com uma quadra, quando você pensa na tela, a tela em branco seria o bem principal. E o desenho feito nessa tela é um bem acessório. Porém, quando a gente pensa numa tela de Picasso, por exemplo, né? Ou vamos pegar uma mais próxima da Tarsila do Amaral, né? Semana de Arte Moderna. Quando a gente fala a tela da Tarsila, o fato da pintura, a pintura é mais importante do que a tela. Portanto,
o que era acessório, ele passa a ser efetivamente principal. Então, eu não posso falar essa estipulação em contrário de que o principal também segue o acessório, não. Então, somente o acessório segue o destino do principal. A recíproca não é verdadeira nesse sentido. Bom, a consequência é que a natureza do acessório é sempre a mesma do principal e o proprietário do principal é proprietário do acessório também. Aqui, deixa eu ver se foi isso mesmo. Aqui, enquanto os principais, né, ele tem existência própria, ele existe por si, é abstrato ou concretamente, mas ele age por si, né? Tem funcionalidade própria e independe do outro. Ele por si só, ele conta-se na sua integralidade. Então, o solo é um bem principal e a árvore que está plantada nele é um bem acessório, né? O solo não depende da árvore, mas a árvore depende do solo, tá bom? No caso dos acessórios, né, a existência depende do principal, foi o que eu falei agora da árvore. A árvore depende do solo, né? Mas o solo não depende da árvore. O aluguel depende do imóvel, mas o imóvel não depende do aluguel, né? Os acessórios, eles vão ser subdivididos em frutos, produtos, pertenças e benfeitorias. Os frutos, elas são utilidades que uma coisa periodicamente produz. Então, sequencialmente, eu tenho a produção desses frutos. Aluguéis, eu falei agora, né? Os aluguéis, eles vão ser, eles se repetem a cada mês, a cada vencimento, né? Se a gente pensar no fruto aqui pelo nome do fruto de uma árvore também, né? Periodicamente vai se dar os frutos, né? Eles são naturais, ou seja, são renováveis periodicamente pela força da natureza. Então, é o que a gente tem de uma maçã, uma manga, qualquer fruta que vocês pensarem, a uva, né? Industriais, é porque surgem da intervenção humana. Eu preciso do homem, da atividade do homem aqui, para que esses frutos industriais eles surjam. E aí é o que a gente tem como carro produzido por uma fábrica. Eu vou ter várias peças e aí, por intervenção humana, eu tenho a junção dessas peças. Civis, porque se trata de produzidos pela coisa em razão de uma cessão remunerada. Então, é os juros que você tem de um empréstimo, é as suas aplicações financeiras, os próprios rendimentos no sentido de seu salário, né? Do seu trabalho, né? Você exerce o seu trabalho, né? E por conta desse trabalho, você recebe os frutos civis, né? Outro aqui são os produtos. Produtos são as utilidades que se retiram da coisa, né? Só que elas não se produzem periodicamente. Produtos, gente, são finitos, né? Então, o minério de ferro que eu coloquei aqui como exemplo, o ouro que você tira de uma mina, o petróleo que você extrai, né? Qualquer tipo de recursos naturais, nesse sentido, eles são finitos, eles não são renováveis periodicamente, tá? Então, nesse sentido, a gente vai chamar de produto. Pertenças, né? As pertenças são bens móveis que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao serviço ou ao formoseamento do outro. Então, quando eles se tornam parte integrantes, eles vão ser bem imóveis, tá? Mas quando eles não são constituídos como parte integrantes, eles são destinados tão somente a esse aformoseamento. E aqui tem um grande lance aqui, né? Que a pertença, apesar dela ser acessório, mas ela mantém a individualidade, né? O trator da fazenda, se ele estiver o trator lá só sem a utilidade, né? Ele vai ser uma pertença, um bem acessório, e vai ser móvel.
Agora, se eu tiver a utilidade, se ele estiver constituído como parte integrante, né, para o exercício da lavoura, eu tenho como bem imóvel. Pois bem, as pertenças, gente, elas não seguem, elas fogem a este princípio de que o acessório segue o principal. No caso das pertenças, eu não tenho que se falar em seguir, né? As pertenças, elas não seguem o principal, a não ser que as partes assim convencionem, tá bom? Se não, os quadros, as joias, os objetos de decorações e tal, eles são, né, pertencentes aos donos do principal, mas se o dono se desvencilhou do principal, não há que se falar das pertenças a acompanharem, tá? Em relação às benfeitorias, é outro tipo de bem acessório, né? As benfeitorias, elas podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias, e trata-se nada mais do que um acréscimo, melhoramento ou despesas em bens que já existem. Quando a gente fala de benfeitorias necessárias, obrigatoriamente trata-se daquelas benfeitorias que vão conservar ou evitar a deterioração do bem. Então, a reforma do imóvel. Quando você reforma o imóvel, você está fazendo uma benfeitoria necessária. E se essa reforma que você está fazendo trata-se tão somente de algo que vai aumentar ou facilitar o uso da coisa, da casa, né? A garagem, por exemplo, ela não vai ser uma benfeitoria necessária, mas vai ser uma benfeitoria útil. Agora, se você ainda estiver fazendo uma reforma tão somente no sentido de aformoseamento, né? Só para embelezar, né? No caso, o piso de porcelanato vai chamar-se de voluptuário. Não se esqueçam que essa classificação aqui de benfeitorias, elas não são fixas, né? Não são taxativas, porque depende do contexto, elas podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. Então, quando você tem uma benfeitoria, né? Quando você constrói uma piscina, né? Foi o exemplo que eu usei até na nossa aula. Quando você constrói uma piscina para uma escola de natação, essa benfeitoria, ela é necessária, né? Porque eu estou falando de uma escola de natação, depende da piscina. Se eu construir essa piscina numa escola, né, de ensino médio, essa piscina vai ser útil, vai facilitar as aulas de educação física com aulas de natação da escola, né? Olha bem que aqui o fundamento da escola não é a natação, né? É uma escola secundarista normal. Agora, se você construir a piscina na sua casa, ela vai ser voluptuária. É só para formazeamento, né? Ela não é necessária e não é útil. Se bem que com esse calor, né? Ela é necessária e é útil. Mas, enfim, no sentido de benfeitoria aqui, ela vai ser tão somente para formosear, para melhorar, né, ali a relação da sua casa, tá? Então, muito cuidado quando nas classificações aqui dos tipos de acessórios enquanto benfeitorias, qual é o contexto, tá? Qual é o contexto? Quer ver outra situação em termos de bens? Antes de eu seguir à frente aqui, quando a gente fala de bens, essa questão também de bens móveis e imóveis, né? Se a gente pensar nos vitrais lá do Mercado Municipal em São Paulo, né, que foram pintados por um pintor famoso e tal, italiano, se eu não me engano, e aí o Mercado Municipal entra em reforma, tá? E aí esses vitrais são retirados. Bom, quando você retira os vitrais, o primeiro ponto que você pode pensar é
eu retirei em decorrência da reforma, eles passam de bens imóveis para bens móveis. Pois bem, vocês têm que guardar aqui, ó. Tratando-se só da retirada desses vitrais, para fazer a reforma, para fazer a restauração desses vitrais, para novamente colocá-los no local, esses bens eles continuam sendo imóveis por vontade do homem, tá? Então, ó, se eu retirei os vitrais tão somente na reforma, sem a intenção de descartá-los, mas com a intenção de restaurar e voltar para o lugar, trata-se de bens imóveis. Agora, se eu retirar, se fizer a retirada desses vitrais no sentido de descarte, para descartar, para jogar fora, aí sim ele retoma a sua classificação e especificidade como bens móveis, ok? Eu esqueci de falar isso quando a gente estava lá para trás, e aí lembrei esse exemplo agora. Eita! Então, aqui não se esqueçam em relação à benfeitoria. E aí, para finalizar a nossa classificação em relação aos bens, a gente tem os bens quanto ao titular do domínio, que trata-se de bens públicos e bens particulares. Né? Tratando-se de bens públicos, são os bens de domínio nacional, que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, todos os bens públicos são os de domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. O que vocês têm que ter em mente aqui? Quando a gente fala em pessoa jurídica de direito público interno, nós estamos falando principalmente dos entes federativos. União, Estado, município, né? Quando se trata República Federativa do Brasil, que é o nosso país, nós estamos falando de pessoa jurídica de direito público externo, tá? A atividade da República Federativa do Brasil, ela tem um direito público externo, tá? E os entes federativos, União, Estados, municípios, DF, trata-se de pessoa jurídica de direito público interno. A gente falou aí disso no finalzinho da nossa aula anterior. Bom, quais são as características destes bens públicos? Eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser vendidos, eles não podem sofrer disposição por parte do ente público, né? Com exceção, é claro, dos bens dominicais, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, e daqueles bens que são desafetados. O que é ser desafetado, né? Desafetar o bem, isso é conceito do direito administrativo e é você deixar, né? Tirar a destinação de determinado serviço público àquele bem, né? Eu não dou finalidade pública àquele bem, eu retiro essa finalidade pública. Exemplo, Karina, eu tenho um bem, né? Eu tenho um prédio e ele é utilizado pela Procuradoria-Geral do Estado, pelo PGE. Né? Quem utiliza esse prédio é do Estado, e quem utiliza o prédio é a Procuradoria-Geral do Estado. Pois bem, eu tenho uma mudança da PGE deste prédio, tá? Este prédio deixa de ter essa finalidade de locação da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado. Esse prédio, ele fica vazio, sem qualquer finalidade. Então, o ente público, no caso o Estado aqui, por meio do seu governador, ele vai desafetar. O que é desafetar? Efetivamente tirar essa finalidade. Ele deixou de ter uma finalidade pública, né, de uso especial. Ele deixou de ser um bem público de uso especial. E ele passa a ser um bem dominical. Ou seja, ele não está afetado, né? Ele não tem qualquer finalidade pública. E se ele estiver desafetado, aí sim ele pode ser alienável, né?
eu posso dispor desse bem. Imprescritível, né? Independente do tempo que você passar num imóvel que seja de domínio nacional, não há que se falar em uso capião, né? Você não tem aquisição de bem imóvel que são de domínio nacional por uso capião, não importa o tempo, tá? E a impenhorabilidade, ou seja, esses bens, né, dos entes públicos, eles não podem ser utilizados para o pagamento de execução judicial, né? Então, por mais que o Estado tenha obrigações, tenha dívidas, não está arcando com a liquidez das dívidas, os seus bens, né, não podem arcar com a execução. O Estado pode depois acarretar a execução a pagamento de precatório, de títulos da dívida pública, mas não por penhorabilidade dos seus bens. Tá? Quais são os tipos de bens públicos? Bem de uso comum do povo, bem de uso especial e os dominicais. De uso comum do povo, são todos aqueles que podem ser utilizados sem qualquer formalidade. Então, você utiliza de rios, mar, estrada, ruas, praças, né? Sem qualquer pedido de autorização, você simplesmente pode estar lá, né? Você não pode destruir, né? Mas você pode utilizar-se de cada um deles. Em relação à estrada, antes que me perguntem, professora, e o pedágio? Trata-se de poder discricionário do Estado. Também isso vem do direito administrativo. Tá? Trata-se do poder discricionário do Estado em abrir concessão para a conservação das estradas e, diante dessa conservação, dessa delegação de atribuição, concede-lhe o pedágio à empresa que recebeu a concessão dessa estrada. Tá? Então, o Estado, por seu poder discricionário, tá? Ele pode fazer. O de uso especial é o que a gente falou, ele está específico para um determinado serviço público. Eu tenho uma finalidade pública nesse bem. Então, são todos aqueles edifícios da administração pública em geral, são todos aqueles estabelecimentos, né, utilizados pelos entes públicos, né, para suas administrações, seja financeiro, orçamentário, fiscalizatório, tá? Então, esses bens, principalmente, não há que se falar em alienação. E os dominicais, né, constituem patrimônio disponível das pessoas jurídicas de direito público interno. No caso dos dominicais, eu posso dispor, pode alienar, né? Então eu posso dispor, eu posso vender, eu posso alugar, né? Não estão afetados, né? Os dominicais, eles não estão afetados para qualquer finalidade pública, né? Então é o que a gente tem de terreno público vazio, os prédios que não estão sendo utilizados com finalidade pública, terras devolutas, tá? Todos eles são bens dominicais. Professora, tá, isso são os bens públicos e os bens particulares? Exclusão, né? Todos os bens que não pertencem à pessoa jurídica de direito público interno, mas à pessoa natural ou jurídica de direito privado. Então, todo e qualquer bem que pertence à pessoa natural ou jurídica de direito privado trata-se de bens particulares. O seu carro, sua casa, né? Seu telefone, são bens particulares. E qual que é a diferença, né? Os bens públicos eu tenho interferência do próprio Estado, né? Estado aqui, entenda, União, Estados, municípios, DF, né? E os bens particulares decorrem então somente da pessoa física ou pessoa jurídica. Eu não tenho intervenção do Estado sobre eles. Eu tenho pagamento de imposto pela constituição disso enquanto meu patrimônio, mas eu não tenho intervenção do Estado. O Estado não vai intervir no sentido de você tem que pintar a casa de branco ou casa de verde,
né? Isso vai da sua escolha. O carro, você só pode comprar carro branco. Não, vai da sua escolha. Se você quiser um carro azul, você pode ter o carro azul, porque é você que está pagando por ele, né? É o bem particular. E aí, gente? Aí, ó, encerra nosso conteúdo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que eu posso esclarecer ou alguma coisa que ficou que eu não soube me fazer entender? Professora, boa noite. Diga. Boa noite. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo e com você? Eu estou bem. Eu só tenho uma dúvida. A Diga. senhora, por gentileza, poderia fazer uma resenha, um resumo do começo ao fim? Aí você assiste Já a aula de ajudaria, novo. professor. Assiste a aula de novo. Vai estar gravada. Pois é, então, assim, se a senhora pudesse fazer essa resenha e colocar no YouTube, aí a gente podia usar na hora da prova, entendeu? Né? Eu acho que a turma A eu acho que eu encaminhei até os slides para vocês. Depois eu encaminho, eu confirmo, eu acho que eu encaminhei, acho que de pessoas, acho que só de pessoas, mas os de bens eu encaminho. E para a turma C eu encaminho depois, tanto de pessoas quanto de bens, que são os slides da revisão, tá? Mas tá tranquilo, esse conteúdo, assim, ó, por mais que vocês imaginem que seja tão extenso e tal, mas é um conteúdo tranquilo, não tem maiores dificultadores, não. Gente, mais alguém? Mais alguma dúvida? Ou só dúvida? Ninguém quer falar mais nada comigo? Então eu que vou falar. Bom, hoje é efetivamente nossa última aula, nosso último encontro. Então, seja online, né? Aqueles que a gente teve a oportunidade de ter o encontro presencial, né? Quem sabe no próximo semestre a gente pode fazê-lo, né? Mesmo eu não sendo professora de vocês, eu não sei ainda quais as matérias que eu ministrarei semestre que vem, né? Mas me encontrem no corredor e a gente se reencontra, né? Até porque aqui fica só o nome de vocês, eu nem conheço a carinha de vocês. Mas enfim, eu quero aproveitar aqui o momento, agradecê-los pelo semestre, mesmo que tenha sido um semestre bastante diferente daquele que a gente esperava, né? De forma presencial, vocês estão no primeiro semestre, o início de faculdade, tudo é novidade, né? Para alguns nem tanto, mas para uma grande maioria, que é o primeiro curso universitário, tem-se muita novidade. E é uma pena que tudo isso tenha acontecido, mas em contrapartida, a gente conseguiu vencer o semestre, mesmo com essas dificuldades, mesmo com esse tempo de quarentena, essa situação toda incerta, né? Então, nós somos vencedores por isso. E eu gostaria muito mesmo, né, aqui de coração, agradecê-los por um semestre tão diferente que eu pude contar com a disposição dos senhores, né? A disposição de estar aqui em aula, a disposição de mesmo com essa situação toda diferenciada, né? Fazer valer o nosso semestre. E eu creio que nós conseguimos, né? Fazer. Então fica aqui o meu fraternal abraço a cada um de vocês. E eu digo que, independente dos próximos semestres nos encontrarmos ou não, né? Vai depender das matérias que eu estarei ministrando. Vocês já estão aqui, presentes no meu coração e precisando de mim, seja pelas redes sociais, seja nos corredores da faculdade, quando nós voltarmos, né? Se Deus quiser, a gente volta para o próximo semestre, se for o mais seguro para a gente, né? Então, pode chegar até mim e eu sempre estarei à disposição para auxiliá-los. Tá? Fica aqui o meu beijo, meu abraço, boa sorte nas provas, né? Espero que eu não tenha que elaborar nenhuma prova final, substitutiva para ninguém, tá certo? No mais, gente, ó, uma boa noite, um bom restinho de semana, né? Se cuidem,
né? Se puder, fique em casa, né? E se cuidar. Se não, se tiver a necessidade de ir às ruas, use máscara, álcool em gel, se cuida para não ser acometido dessa doença, ok? É isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Professora, a senhora também se cuida. Muito obrigado pela paciência, por tudo. Obrigado pelas explicações, pelo tempo. E esperamos nos ver no próximo semestre. Ou Obrigada. no segundo semestre ou no primeiro ainda, né, professora? Pelo amor de Deus. Não, né? Oi, William. Professora, Diga. também queria queria agradecer também pelo semestre que a senhora deu pra gente. A senhora, assim, eu consegui compreender muita coisa de direito civil, queria agradecer isso, primeiramente. Espero encontrar a senhora em outros semestres e dizer que se a prova da senhora for fácil, com certeza a senhora não vai a nossa cara depois. Não vai precisar elaborar nenhuma provinha extra, hein, professora? Mas só depende da prova da senhora. Se a prova da senhora for fácil, tá tranquilo. Bom, eu elaborei com o coração, eu posso Professora, dizer. só quero dizer uma coisa. Você é maravilhosa. Diga. Sem mais. Obrigada. Muito obrigada. Então tá, gente. Muito, muito, muito obrigada. E qualquer coisa, estamos aqui efetivamente à disposição, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima. Fui. Até. Tchau. Até mais. Tchau.